Na aula de língua portuguesa, nós fizemos a brincadeira de soletrar palavras e nós usamos algumas palavrinhas lá que são conhecidas como palavrinhas mágicas. Então, tentem lembrar aí as palavras que nós usamos e vamos descobrir por que são conhecidas como palavrinhas mágicas. Vejam, vou ler para vocês esse texto, ok? E acompanhe a leitura. Depois que eu ler, você vai ler em voz alta esse texto, tá bom? Para que a sua leitura ela melhore, ok? Pode chamar alguém, convidar alguém aí para poder acompanhar a sua leitura. Vejam, palavras mágicas. Para fazer o mar vermelho se abrir, Moisés disse: por favor. Para que ele se fechasse sobre o exército egípcio, só precisou dizer muito obrigado. Já o Ali Babá demorou um tempo para abrir a caverna dos 40 ladrões, porque nunca ouvia a última parte do comando: abre-te, Sésamo, por favor. Rapunzel achou o príncipe um rapaz muito grosseiro, pois ele exigia suas tranças da mesma maneira que a bruxa má, sem um pingo de educação. Só o deixou subir à torre depois de ouvir a tal palavrinha mágica. Dizem que o gato de botas conseguia tudo o que queria por causa do por favor e do obrigado. Expressões absolutamente desconhecidas pelo seu amo, pelo seu amo e senhor, o Marquês de Carabás. Pais e mães já tentaram de todas as maneiras ensinar essas duas expressões para as crianças, mas não adianta. Repetem de 5 em 5 minutos. Como é que se diz, filha? E a palavrinha mágica, filho? Talvez a coisa toda não funcione porque os adultos não usam essas palavras mágicas com a frequência que deveriam, ou quando as usam é de maneira tão automática que seus sentidos se esvaem. Outra possibilidade é que os adultos tenham esquecido o que essas palavras realmente queiram dizer. Nesse caso, não existe outra solução além de vocês contarem para eles a história da Chapeuzinho Verde, que, pedindo por favor e dizendo obrigado, ensinou ao gigante uma bela lição. Então, esse livro, Chapeuzinho Verde, ele é da autora Augusta Faro. Essa Augusta Faro é lá de Goiânia, tá? E essa publicação aqui desse texto, Palavras Mágicas, saiu na Folha de São Paulo, no dia 8 de junho de 2013, no suplemento infantil Folhinha, na página 8, tá? Então, aqui, quais são as palavras mágicas que aparecem nesse texto? Então, nós podemos dizer aqui, ó, muito obrigado, por favor, né? São as palavras que estão aparecendo aí. E esse texto diz assim, que muitos pais tentam ensinar para os filhos, né? E aí os pais muitas vezes falam, como é que se diz, né? E a palavrinha mágica? E a Clarice, que foi quem escreveu esse texto, ela fala assim, talvez a coisa toda não funcione porque os adultos não usam essas palavras mágicas com frequência. E acaba não dando exemplo para as crianças, né? Então, é importante que os adultos usem, mas também é muito importante que as crianças aprendam, né? E entendam o verdadeiro sentido destas palavras, e não só falar por falar, tá? Vamos lá. Então, vamos a algumas palavrinhas mágicas que vocês já conhecem e que deveriam usar todos os dias. Então, nós temos aqui, ó, muito obrigada, muito obrigado. Vocês sabem a diferença do muito obrigada e do muito obrigado, da palavra obrigada e obrigado? Quando que se usa obrigada e quando se usa obrigado? O obrigada, quem vai falar são as mulheres. Então, nós mulheres sempre vamos dizer muito obrigada. E os homens vão dizer sempre muito obrigado, tá bom? Esta é a regra.
Também temos aqui, ó, como palavras mágicas, com licença, por favor, até logo, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe. São palavras, gente, que demonstram uma boa educação, que demonstram respeito pelas outras pessoas, não importa quem seja. Ah, eu não vou ficar falando boa tarde para o meu colega de classe. Por que não? Você tem que falar boa tarde para todos. E quando nós chegamos na sala de aula, nós devemos cumprimentar todos os amigos, né? Não somente a professora, mas os amigos também, tá? E quem nós cruzarmos, seja de manhã, de tarde ou de noite, e na hora de se despedir de alguém também, nós devemos fazer com educação, com atenção, com respeito. Sempre que for pedir alguma coisa para uma outra pessoa, não importa quem seja, pode ser o irmão, a irmã, o tio, o primo, a prima, nós sempre vamos pedir por favor e sempre agradecer no final. Tá? Uma outra coisa que às vezes as crianças têm um pouco mais de dificuldade de aprender é pedir com licença. Às vezes quer passar em algum lugar e sai empurrando tudo, sai empurrando todo mundo. Então, com licença é uma palavrinha mágica que quando é usada com educação, né, as pessoas sempre vão estar atendendo qualquer uma dessas palavras, tá bom? Vamos ver o que está falando aqui das palavras mágicas. As palavras mágicas são tão essenciais no relacionamento humano quanto o ar que respiramos, pois representam demonstrações de respeito, humildade e atenção às pessoas, e são expressões universalmente reconhecidas e apreciadas por todas as pessoas e povos em qualquer lugar do mundo. Então, olha que legal isso, né? As palavras mágicas, elas são usadas no mundo inteiro. E isso demonstra que nós respeitamos as outras pessoas e damos atenção para elas, né? E demonstra também humildade. O que é demonstrar humildade? É demonstrar que nós não somos melhores do que ninguém, né? Que todos nós somos iguais. Todas as pessoas que moram no mundo, todos somos iguais. Então, isso é uma demonstração de humildade, de respeito pelas pessoas. Tá? Então, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, falar com licença, muito obrigada, por favor. Isso é demonstração de respeito pelas pessoas. E às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho tanta vergonha de falar bom dia, boa tarde, né? Geralmente isso acontece com as crianças. Mas vocês não precisam ter vergonha, porque é muito normal todo mundo falar essas coisas e cumprimentar todo mundo. Deveria ser normal, tá? Então, sempre que você estiver num lugar que encontrar alguém, cumprimente a pessoa. Se for pedir alguma coisa, peça por favor, tá bom? E isso não é somente para os adultos, para o seu amigo de classe também, para o seu irmão mais novo ou seu irmão mais velho, tá bom? Isso demonstra respeito por todas as pessoas. Aqui na página 84, nós temos uma atividade para ser feita, tá bom? Então, vejam. Quais são as palavras mágicas às quais a reportagem publicada no suplemento Folhinha da Folha de São Paulo se refere? Por que elas são mágicas? Então, lá no texto, né, tem duas palavras que são mágicas e que vocês precisam anotar elas aí. Por que elas são mágicas, tá? Por que são conhecidas como palavras mágicas, tá? B, siga o modelo e complete a lista. Então, eu tenho aqui, ó, mudar, mudei. Andar, andei. Fechar vai ser fechei. Demorar vai ser demorei. Então, completa aqui direitinho, tá? Aqui nós estamos mudando estas ações aqui, que são verbos, para o passado. Então, mudar, mudei. Mudei é uma coisa que já aconteceu. Andei já aconteceu, tá? Então, nós estamos passando para o passado. Essa produção aqui da letra C, nós vamos fazer uma produção coletiva. Como que vai ser? Crie uma história que tenha duas personagens bem diferentes. Uma educada e gentil e outra bem grosseira e mal educada. Elas devem dividir a mesma cena da história, tá? E estar em um mesmo local, pode ser na escola, cinema, clube, festa de aniversário e etc. Escolha o local que melhor lhe agrade e crie sua história.
Seu texto deve mostrar como pessoas que falam e agem com educação são mais ouvidas e atendidas do que as grosseiras e mal educadas. Não se esqueça de pontuar os diálogos corretamente. Use folha avulsa. A folha avulsa é no caderno, tá? Vocês vão fazer no caderno. Então, o que quer dizer a produção coletiva, gente? Eu já comecei a fazer uma parte desse texto. Eu escolhi o cinema. Então, essa primeira parte, todo mundo vai fazer igual. Você vai copiar no seu caderno esta parte aqui do texto, tá bom? Vou ler para vocês, ó. Uma tarde no cinema. Ontem eu acordei muito feliz, pois era sábado. Corri até o quarto dos meus pais e gritei: hoje é dia de cinema! Meus pais deram um pulo da cama. Eles também estavam bem animados. Fomos até o shopping da minha cidade e antes de assistirmos ao filme, almoçamos na praça de alimentação que eu adoro. Compramos algumas guloseimas e corremos para a fila de entrada no cinema, com os ingressos na mão. Quando estávamos na fila... Aí agora você vai terminar. Isso aí é o começo da história, tá bom, gente? Vocês vão fazer o meio e o final, certo? Então, vocês vamos ver o que vocês falaram. Então nós vamos fazer a historinha no cinema. Vocês já estão na fila lá com os pais. E aí, olha o que acontece. Vai aparecer duas personagens bem diferentes. Uma é gentil e a outra é grosseira e mal educada. E essas duas personagens, uma gentil, educada, que fala as palavrinhas mágicas, e a outra, que é grosseira, mal educada, elas vão ter que aparecer a partir daqui na história. Quando estávamos na fila, então imagine você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, lá na fila, prontos para entrar no cinema, de repente vocês começam a ouvir o quê? Tá? E aí use a criatividade, tá? Então, primeiro, copie essa parte e continue a fazer o texto a partir daqui, certo? Esse texto, gente, é para a semana que vem, para o dia, na próxima segunda-feira. Deixa eu ver só o dia que é da semana, para eu falar certinho aqui, para vocês não se perderem. Então, olha, vai ser para o dia 27 de julho. Então, neste dia, nós vamos fazer a leitura desse texto, igual nós fizemos hoje na nossa aula com o texto da conversa com o inventor do telefone, tá bom? Então, atenção, gente, vocês têm uma semana para fazer, certo? Eu não vou aceitar para outro dia, vocês têm que se organizar e já fazer essa produção textual, tá? É bem facinho de fazer. Então, nós temos aqui uma lição de casa também, que é para a semana que vem, tá? Olha, 10. Alguém de sua família já passou pela experiência da morte de um animal de estimação? Como foi essa experiência? O que você acha que deve ser feito com os animais domésticos depois que eles morrem? O que achou sobre a reportagem lida pelo seu professor e que trata desse tema? Dê sua opinião e ouça de seus colegas. Então, eu vou ler para vocês, tá bom, essa reportagem sobre quando os animais domésticos, eles morrem, tá? Vejam, essa primeiro exercício aqui, eu vou mandar depois o texto com a minha leitura para vocês, tá? Porque vamos deixar essa atividade já para fazer depois. Não, vamos fazer juntos, tá? A gente vai bater um papo numa aula que a gente fizer pelo Hangouts, tá bom? Então, pulem esse exercício A, tá? E aí, na aula que nós vamos fazer essa atividade, eu compartilho com vocês o texto, ok? Vamos lá para a letra B. Complete a lista de nomes de cachorros com aqueles que se encontram no quadro a seguir. Ela ficará em ordem alfabética. Então, tem aqui, ó, Pluto, Batata, Fubá, Ice, Bob, Monstro, Peteca e Cacau. Vocês vão ter que colocar aqui em ordem alfabética, ó, que já começou. Algodão. Qual vai vir aqui depois, em ordem alfabética, tá?
Aí vocês vão colocar aqui o nome, depois assim, Belo, Biba, vai colocar o próximo, bola, o próximo, café, chuvisco. Aí vai ver qual que se encaixa aqui e aqui, são 2 depois de chuvisco. Aí tem Lili, machinho, aí tem um nome pequeno, outro nome, pipoca, pitoco, um nome e o último é Rex, tá? Então é isso, gente. Então na próxima aula que nós tivermos no Hangout de língua portuguesa, provavelmente vai ser só semana que vem, tá? Nós vamos ter a leitura do texto uma tarde no cinema, o restante do texto, tá ok? Então até a próxima aula e um beijo.